A gente tem o pessoal cobrando que a gente fale de Master. Antes de eu ler a mensagem do Castilho, alguém mandou uma mensagem logo no início do programa perguntando por que a gente estava falando pouco de Master, apesar do escândalo e tudo mais. E eu vou dar a resposta mais sincera que eu poderia dar, que é porque fomos atropelados pelo noticiário desde o início de janeiro, tá? A gente falou bastante de Master no fim do ano passado. O Pedro saiu do recesso para falar mais de Master durante o recesso, mas aí a gente começou com uma intervenção americana na Venezuela o ano, e aí as coisas foram se atropelando. Então a gente tem episódios aqui do Central em que a gente falou de Master, mas a gente também precisou falar de outras coisas. Então, este esclarecimento feito, né, o Castilho diz, gente, vamos falar de Master e as ações atrapalhadas do Toffoli. Ministro do STF vai acabar ajudando a defesa do Vorcaro, pedindo a nulidade do processo. A gente teve um novo capítulo, né, dessa história do Master, que é o cunhado do Vorcaro, que foi preso ontem pela Polícia Federal, de novo embarcando num jatinho para Dubai, né, como já tinha acontecido com o próprio Vorcaro. E aí veio à tona a informação de que esse cunhado comprou um resort que pertencia à família do Toffoli, que é o relator do processo do Banco Master no STF. A notícia foi publicada hoje no Estadão, a apuração dos repórteres Pedro Augusto Figueiredo, Jane Andrade e Luiz Vassalo. E está dado. É um resort no interior do Paraná chamado Taiaiá. A participação nessa compra foi uma participação de 6,6 milhões de reais. Os fundos aportaram no investimento 20 milhões de reais. Os acionistas que fundaram esse negócio eram todos familiares do ministro Toffoli e, de repente, entrou esse fundo para investir e, quando se vai ver esse fundo, por trás desse fundo não tem um conjunto de pessoas, mas um único indivíduo, que é o Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro. Gente, é o que é, entendeu? 20 milhões de reais. Na verdade, 26, né? Que é a compra da participação e depois 20 milhões de reais no negócio. Se isso não é um conflito de interesse... São 27 milhões de reais num troço, num resort de um primo do Toffoli. E o Toffoli com um comportamento que é um comportamento atípico. Primeiro, puxou o caso para si, alegando que em uma das histórias, em um dos processos, tinha envolvimento de um deputado federal. Nada a ver com as ações do deputado federal enquanto deputado federal. Então, puxou para o Supremo de forma irregular o caso. Botou o caso em segredo absoluto de justiça, de forma que nem os outros ministros do STF podem ver sem autorização. Liberou, então, para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, franco acesso a todas as provas. Por quê? Não explicou. Mas, por um acaso, o fundo de pensão dos funcionários públicos lá do Amapá, que é o estado do Alcolumbre, é o segundo maior fundo público de pensão com dinheiro posto no Master, né? Só coincidência, temos certeza. Nosso governador do Rio aqui ganhou do Amapá. Agora, compara o tamanho do PIB do Rio com o do Amapá, né? Só esse detalhe. Quer dizer, proporcionalmente, o Amapá é o maior investidor brasileiro no Master. Teve a história dele tentar impedir a Polícia Federal de ter provas. Aí compra uma briga atrás da outra com a Polícia Federal. A mais recente é a coisa de o Toffoli saiu nomeando peritos da Polícia Federal sem combinar o jogo com o comando da Polícia Federal. Reclamou que a Polícia Federal, depois de enrolar trocentos dias para aprovar uma ação da Polícia Federal para recolhimento de provas com mandados de busca e apreensão, reclamou que a Polícia Federal demorou um par de horas mais para fazer a ação. Como se a Polícia Federal tivesse deixado o Zettel escapar, né? Porque, assim, a Polícia Federal prendeu o cara entrando no avião, gente. É isso. Então, gente...
temos um problema. A acariação entre... A acariação que ele queria fazer entre um diretor do Banco Central e um cara do Master, como se o diretor do Banco Central fosse suspeito de alguma coisa. Ele não é. Entendeu? Então, desculpa, eu acabei de cortar, Magno, mas... Não, eu estava completando, Pedro, pode seguir, desculpa. A ação do Toffoli, eu nunca vi, eu estou tentando lembrar, eu acho que eu nunca vi um ministro do Supremo, mesmo o Toffoli, agir de uma forma tão escancaradamente parcial em favor de alguém com quem ele obviamente está metido, do jeito que está acontecendo. Tipo, é o Supremo rasgando. O Supremo não deveria dizer o Supremo que a gente tem que, no fim das contas, não olhar para a corte, mas olhar porque eles se veem dessa forma, né? Para cada ministro por si. Mas, ao mesmo tempo, cada ministro por si é representante da corte, né? Nunca se rasgou dentro daquela corte a fantasia como o Luiz Antônio Dias Toffoli está fazendo agora, né? E ainda tem um voo para o jogo de futebol com um advogado. Você listou quase uma dezena de coisas e ainda faltaram algumas outras. Nesse infinito dia da marmota que a gente parece viver no Brasil, a gente já disse algumas vezes sobre a justiça, que como a mulher de César lá, né, não precisa ser limpa, mas precisa parecer ser limpa. Tem que parecer honesta. Isso, exatamente. E eu acho que a gente já ultrapassou esse momento, a gente chegou no momento que não dá mais, não tem condição. A gente já passou do momento de dizer Dias Toffoli precisa parecer limpo. Já passou. Não dá mais, a gente tem um quadro de conflito de interesse. É muito boa o comentário do nosso espectador de que a ação de Toffoli pode acabar ajudando a defesa de Vorcaro, porque, as ações de Toffoli só ajudaram a defesa de Vorcaro até esse momento, né? Ele pode acabar por, sem querer, fazer justiça, mas até o momento tudo que se fez foi ajudar a defesa de Vorcaro, que foi, inclusive, quem requisitou que o processo fosse para o Supremo Tribunal Federal. Foi a defesa de Vorcaro que pediu que o processo subisse. Nós temos visto ações um pouco heterodoxas dos ministros do Supremo há alguns anos. Há algumas questões, principalmente no lado do seu comportamento político, de falar demais sobre política, de falarem demais fora dos autos, que me incomoda bastante. E há um aspecto do comportamento social dos políticos, da forma como os políticos se comportam em relação aos poderes que têm. Não só no uso dos seus poderes, mas o que significa ter aqueles poderes que socializam com empresários, pegam carona em jatinhos. Pessoas com tamanho poder deveriam ter uma posição social, uma atuação social um pouco mais resguardada, como alguns ministros, a gente precisa reconhecer, têm. Tem o famoso, a famosa posição, adágio do Lord Acton, do poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, que a gente pode se inspirar em pensar que o tamanho do poder, além de corromper, faz com que rareiem os amigos que possam lhe dizer: cara, pensa bem no que você está fazendo. Isso pode dar problemas. Me parece que alguém precisava ter dito a Dias Toffoli: você tem certeza que você quer pegar esse caso? E à medida que ele vai tomando decisões cada vez mais heterodoxas, cada vez mais atrapalhadas, cada vez mais raras, alguém, esse amigo, voltasse a falar com Dias Toffoli: cara, talvez seja a hora de você abandonar esse caso. Esse caso pode dar um problema sério. E nós talvez estejamos vendo um problema sério numa escala que a gente ainda não viu no STF. Mesmo que o STF tenha passado os últimos anos sob intensa pressão de um campo da política brasileira, que, aliás, anda um pouco ausente
da discussão do comportamento do Supremo Tribunal Federal e de Dias Toffoli nesse caso do Banco Master. É bastante curioso. O senador que está fazendo barulho e coletando assinaturas para se abrir uma comissão de inquérito para investigar o caso não é o pré-candidato Flávio Bolsonaro. É o senador Alessandro Vieira. Enfim, coisas meio atípicas que aparecem no Brasil, mas que caminham, de certa forma, numa mesma direção. A gente precisa refletir a respeito dos limites do poder do Supremo Tribunal Federal e da influência de tamanho poder no comportamento dos seus humanos falíveis ministros. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.